A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Se você não me conhece, eu me chamo de Né. Deixe seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no meu canal. Por que o inimigo vai fazer de tudo para você não ver esse vídeo? Porque tem coisas valiosas aqui que você precisa saber, que você precisa interagir. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Tem coisas que os nossos pastores dentro da nossa igreja não nos é falado. E aí talvez você está passando por uma luta espiritual aí, por uma batalha espiritual aí. E tem muitas das coisas que você desconhece. Amém? E como que eu sei disso? Porque eu passei por isso. Eu passei por isso e eu aprendi isso da maneira mais dolorosa. Como que eu sei que os inimigos trabalham na nossa vida? Como que eu sei que do mesmo jeito que os inimigos trabalham, os anjos também trabalham? É claro, com certeza. Gente, a nossa oração tem muito poder. Tem muito poder. Mas é muito importante você saber como orar e quem orar. Sim, é muito importante você saber para quem orar. Ter discernimento de onde você está entrando. Sim, no território do inimigo, sim, você tem que ter discernimento. Eu aprendi de uma forma muito dolorosa tudo que hoje eu sei, porque talvez se eu tivesse sabido antes, eu não tinha perdido a minha mãe. Sim, tem poucas pessoas que sabem dessa minha história, porque eu não gosto muito de estar falando, porque nem todo mundo vai entender. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai aceitar, né? Mas é isso, quando você está passando por uma luta espiritual, por um deserto, quando você luta para alguém ser salvo, o inimigo, ele naturalmente, ele não vai deixar por isso só. Ele vai lutar contra isso, né? Ele vai lutar contra isso. Então, assim, no meu deserto, quando eu estava lutando pelo meu esposo, não foi nenhuma nem duas vezes que o meu pastor chegou para mim e falou: minha filha, o inimigo, o diabo, ele te odeia, ele tem raiva de você. Amém. Glórias a Deus, graças a Deus, né? É sinal de que estamos no caminho certo. Mas isso também é muito perigoso, porque você não pode baixar a guarda. Você não pode baixar a guarda. Mas esse testemunho dessa minha história, da morte da minha mãe, eu vou deixar para um outro dia. Porque às vezes nem todo mundo está preparado ainda. Mas é real, tá? O mundo espiritual é muito real. Mas hoje vamos estar falando, gente, de coisas que acumula demônios dentro da nossa casa. Sim. Eu vou deixar um pouquinho, vou até contar uma história que eu passei até com a minha mãe, quando a minha mãe ainda estava né, conosco, que a minha mãe morava sozinha numa cidadezinha, longe de nós, né, que somos nossos filhos, os filhos dela. E a minha mãe, ela não tinha doença alguma. A minha mãe só tinha pressão alta e diabetes. E a minha mãe, ela passava muito mal, muito mal. Minha mãe tinha muitas dores. Minha mãe passava muito mal, e principalmente à noite. E a minha mãe, ela já era já de idade. Então, nem todas as coisas, nem sempre a casa ela tava conseguindo, né, tá limpando, tá deixando ali limpinha. Então, minha mãe, ela tinha muito bagulheira, muita coisa que não tinha utilidade. Aí tá a importância de você descartar tudo aquilo que não tem utilidade na sua casa, porque isso acumula demônios. Isso é muito sério. De que, se você já ouviu falar de que vasilhas sujas que você não lava, que você deixa para o outro dia, você tem preguiça ali de estar lavando, né, sua louça do seu jantar, que os demônios, eles vêm e eles se alimentam daquilo ali. É verdade, gente. É verdade. Ah, mas tem muitas coisas que tá na Bíblia, e que a gente lê a Bíblia, e muitas pessoas tá dentro da igreja e
tem muitas pessoas que se encontram cegadas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Uma palavra aqui para vocês, eu vou estar deixando, que se encontra lá no Salmo 91, que é um salmo tanto de proteção quanto de ataque, né? Que ao mesmo tempo que você está se protegendo, quando você ora em cima desse salmo, você também está atacando o inimigo, se você não sabe disso ainda. Então é muito perigoso. A oração tem muito poder, mas tenha discernimento. Amém? No versículo 3 ele já fala assim: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então quer dizer que tem um laço do passarinheiro e tem peste perniciosa que anda no meio de nós, né? Já lá embaixo no outro vai dizer: espanto noturno. Não temerás espanto noturno. Então o que está querendo dizer aqui? Que no mundo espiritual eles são organizados. No mundo espiritual eles são organizados. No reino de Deus, os anjos, eles são organizados. Então tem o que? Tem espanto noturno. Então o que? Né? Tem demônios que trabalham à noite. Por que é muito importante você estar sempre? Por que é sempre na madrugada que o Espírito Santo muitas das vezes nos acorda ali para que a gente comece a lutar, para que a gente comece a orar, interceder, batalhar pela nossa casa? Porque tem muitos demônios que é na madrugada. Tem portais que são abertos à meia-noite e às 3 horas da madrugada. Sim. São então espantos noturnos. Daí aqui já vai nos dizer: nem seta que voe de dia. Ah, então quer dizer que existe uma seta então que voa de dia. Sim. Existe uma seta então que voa de dia. E o que isso quer nos dizer? Que os mesmos demônios que trabalham à noite trabalham de dia? Não. Não. Se você, no nosso mundo aqui não temos horários de trabalho, tem pessoas que trabalham à noite, tem pessoas que trabalham de dia. No mundo espiritual também, é tudo organizado, não é nada bagunçado. Então, se você tem a sua casa bagunçada, organize, limpe, coloque em ordem a sua casa, tá? Não deixa nada fora do lugar. Se você tem coisas aí dentro da tua casa aí que tá aí acumulando poeira, entendeu? Talvez dentro do teu guarda-roupa tem muita roupa ali que você não usa, entendeu? Não sei, dá pra alguém, queima. Mas tire isso de dentro da tua casa. Se você tem preguiça de depois da janta lavar a tua louça, vai lá, coloca um hino, coloca um louvor para tocar, vai adorando, vai louvando ao Senhor. Mas não permita mais, não deixa mais louça suja na pia. Que quando você está dormindo, os demônios vêm ali sugar daquela energia que ficou ali nos restos daqueles pratos. Tá, e a seta que voa de dia? Casa bagunçada. E tem tanta gente que guarda coisas que não ocupa mais, que não presta mais, coisas quebradas. Gente, Deus não gosta disso. E o Espírito Santo não habita em casa suja. Até porque, olha só, vou te dar um exemplo. Quando você acorda tarde, quando você tá ali, que a sua casa tá bagunçada ali, que você olha pra sua pia, tá cheio de louça, te dá um desânimo, te dá uma preguiça. Espírito da preguiça. Casa desorganizada, casa bagunçada, sempre vai ter um espírito da preguiça. Imundo que vai estar aí, dentro da tua casa. Buzinando no teu ouvido. Ah, não faz isso agora não, mais tarde você faz. Né? Mais tarde você faz. Gente, é muito sério. É muito sério. Então, assim,
Quando você coloca, quando você vai deixando as coisas para depois, para depois, para depois, e a sua casa começa a ficar cheia de poeira, cheia de coisas sujas. Se você guarda, mas aquela coisa ali quebrou, aquele objeto ali quebrou, mas é muito importante para mim. Não sei o que, foi fulano que me deu. Se você gosta, se foi um presente, se foi de alguém que te deu, então você conserte. Conserta aqui lá, se tiver conserto, conserta, mas não deixa nada quebrado. No quarto dos seus filhos, não deixa mais urso de pelúcia, boneca, dormir no mesmo ambiente que seus filhos dormem. Na noite eles têm pesadelos, eles têm espíritos imundos ali que vai atormentar o sono dos teus filhos. E muitas crianças são atormentadas. Muitas crianças, essa história aí de que tá acontecendo aí, né, dessa boneca aí, desse bebê reborn. Gente, pelo amor de Deus. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Eu sei que muita gente não vai assistir esse vídeo até o final. Eu sei que o inimigo ele vai buzinar no teu ouvido aí para você já parar esse vídeo agora. Porque tudo que eu tô falando é besteira. Eu sei que o inimigo vai buzinar no teu ouvido. Mas tudo isso que eu tô falando aqui para vocês aqui são experiências que eu já passei. De muitos relatos que eu já ouvi. E de muita coisa que eu já vivi, que eu já presenciei, porque eu também tenho filhos. Eu tenho filhos. Quando você deixa a casa bagunçada, você vai deixando, você vai deixando. E aí, quando é no dia de culto, eu sei porque eu já passei por isso. Meio que te dá um desânimo, até você não tem força nem para ir no culto. Nem para ir na sua igreja, ouvir a palavra, você não tem força. Por quê? Porque os inimigos, eles estão ali dentro da tua casa, ali, nessas coisas que eu tô acabando de dizer para você, e você não está se dando conta. E aí vem aquele desânimo, aquela coisa ruim. Não, hoje eu não vou para a igreja, não. Tô muito, muito cansada, tô muito desanimada. O que é que está acontecendo? Dá uma olhadinha aí dentro da sua casa aí para ver o que é que está acontecendo. E o inimigo, ele vai até tentar, até te tirar, até de você ler uma palavra, de você orar, ele vai te desanimar. De você até estar buscando o Senhor, de você estar ali orando até, buscando a palavra, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Quando você tem uma casa limpinha, quando você já acorda cedo, que você já coloca um louvor, que você já fala, não, vou limpar essa casa, vou dar um jeito nisso aqui. Nossa, você já se sente animada. Daí é dia de culto, você já vai pro culto animado, você já vai pro culto, nossa senhora, cheio de unção, já pronto para receber a palavra. E principalmente nos dias em que Deus quer falar com você, Deus quer usar alguém dentro da tua igreja, você pode ter certeza que o inimigo ele vai fazer de tudo para você não ir. Ele vai fazer de tudo para você não ir. Ele vai fazer de tudo para te desanimar. E aí muitas das coisas nós pensamos assim, é normal. Hoje eu não vou não. Tô cansada. Cansada de quê? Se nem sua casa você limpou. De que você tá cansada? Mas o desânimo, ele vem, é espiritual. É espiritual. Muitas das vezes, quando nós sentimos cansados, desanimados, oprimidos, ali, tristes, ali, fracos na fé, é o inimigo. É espiritual. Amém? Então, gente, muitas das vezes aí, quando os seus bichinhos de estimação aí estão aí doentinhos, aí, ou até seus filhos, tem algumas casas, tem alguns amigos aí que eu vejo que os filhos estão sempre doentes, os filhos estão sempre
Olha dentro da tua casa aí. Bota a tua casa em ordem. Bota a tua casa em ordem. Faz uma oração forte. Expulsa. Né? Expulsa esses inimigos que estão aí oprimindo aí o teu ambiente, que estão aí fazendo morada aí dentro da tua casa. Ah, mas a minha casa é blindada, né, pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Sim, porque Deus nos blinda quando nós oramos. Mas tem muita coisa que não é só oração, é ação. Tem muita coisa que não é só orar, tem coisas que você tem que orar e você tem que agir. O Espírito Santo de Deus não habita em casa suja. Né? O Espírito Santo, ele não habita em casa suja. Se a sua casa anda suja, se tem algo dentro da sua casa, e muitas das vezes roupas usadas que tá lá dentro do teu guarda-roupa, lá empilhada, aquele tanto de coisa lá, isso não é normal. Isso não te faz bem. Para você aqui que não está vendo aqui, pode não ser nada, mas para o mundo espiritual ali é a casa de demônios. Eu sei que tem muita gente que não está preparado para ver esse vídeo, tem muita gente que não está preparado para ouvir isso aqui que eu estou falando. Mas é real, gente. É real, porque a partir do momento em que eu entrei dentro da casa da minha mãe, que eu fiz um limpo na casa dela, que eu tirei tudo que ela não usava, tudo que ela não tinha mais utilidade, tudo que não prestava, coisas quebradas. Quando eu fiz um limpo na casa da minha mãe sarou. A minha mãe sarou. Tem condições de uma coisa dessa? Tem muitas coisas que você vai no médico, que você sente uma dor, que você sente uma coisa que o médico... Nossa senhora, que você faz um exame, que você faz outro exame e não é nada. Não tem nada. Por quê? É espiritual. Olha aqui. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Ah, então quer dizer que tem peste que ande na escuridão. Né? E tem mortandade que assola ao meu dia. Tem portais que do mesmo jeito que é aberto à noite, à meia-noite e às 3 da manhã, também tem portais que abrem às 6 da manhã e ao meio-dia. Então, na Bíblia está escrito: mortandade que assole ao meio-dia. Amém? Mas do mesmo jeito que os demônios, eles trabalham, principalmente nesses horários aí contra nós, os anjos do Senhor também vêm trabalhar ao nosso favor. Mas nós estamos orando para que eles venham trabalhar no nosso favor? Nós estamos invocando os anjos do Senhor para trabalhar ao nosso favor? Nós estamos invocando Jesus Cristo? Sim, porque quando nós fazemos a nossa oração, nós falamos para o Pai: Senhor, envia teus anjos para nos guardar, para nos proteger. Envia teus anjos para acampar em volta da nossa casa, nos blinda, Jesus, com teu sangue. Mas nós também temos que agir. Nós também temos que limpar o nosso local, a nossa casa ali, né, para que o Espírito Santo de Deus habita, porque casa suja não é o Espírito Santo que habita, é demônios. Não é o Espírito Santo que habita, é demônios. Gente, hoje eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que eu tenha estar trazendo um pouquinho aí para vocês. Aí eu espero que a partir de hoje, quando você achar que as coisas, né, que estão acontecendo aí dentro da tua casa aí, que é normal, e esses espíritos imundos, eles vêm trazer discussão para dentro da tua casa, eles trazem doenças para dentro da tua casa, tá? Que muitas das vezes até os seus bichinhos, né, estão morrendo. Tem plantas que morrem e você acha que é normal, você acha que é natural. Tem demônios dentro da tua casa, você não está sabendo.
Muitas das vezes, antes de nós morarmos, ou até se você comprou uma casa, é muito bom você estar orando, muito bom você estar consagrando. Tudo, tudo que eu compro hoje, tudo que chega até a minha casa hoje, eu consagro. Quando o Espírito Santo sempre me... gente, eu vou tá deixando aqui um rápido aqui, né, testemunho de algo que aconteceu comigo. Eu sem eu ter um conhecimento, né, que hoje eu tenho, porque se eu tivesse conhecimento que hoje eu tenho, muitas das coisas a gente evita. Então, assim, quando você sabe, quando você tem conhecimento, quando você tem discernimento do mundo espiritual, das coisas que tá vindo já na sua frente, você já evita, você já sabe que aquilo vai dar ruim. Mas antes eu não tinha esse discernimento. Tem um amigo meu que a sua esposa, ela morreu. E assim, quando ela estava em vida, ela era uma pessoa muito difícil. Ela era uma pessoa muito difícil. Muita gente dizia que ela mexia com coisas erradas, né, ocultas, né? A gente não sabe dizer. Mas, porém, eu precisava de uma cama. E eu tava de olho numa cama que tava na loja, mas que essa cama na loja é um preço muito alto. Além do que eu não posso pagar, né? É um valor... Não é pra mim era um valor muito alto, mas era uma cama muito linda. E por coincidência, não existe coincidência. Esse meu amigo, depois que a esposa dele morreu, ele vendeu uma cama idêntica a essa cama que eu queria na loja. O que foi que aconteceu? Ele postou e eu, sem parar para pensar, sem pedir de direcionamento de Deus, do Espírito Santo, se eu poderia, se era a coisa certa, que é muito importante você pedir, muito importante você colocar Deus primeiramente na frente, você perguntar para Deus: Senhor, é do teu agrado que eu faça tal coisa, Senhor? E eu não fiz nada disso. Eu fui lá e meti a cara. Ai, que cama linda e tal. Ele falou: então, eu tô vendendo. Eu tô precisando do dinheiro, eu tô vendendo. E eu fui lá e comprei essa cama. Gente do céu, meus irmãos do céu. Eu e o meu esposo, a gente tinha acabado de nos reconciliar. O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Sem eu saber, de repente eu e o meu esposo, a gente começou uma briga, começou muita discussão, muita discórdia. Minha casa começou a virar um inferno. E eu sem o discernimento. E eu comecei a orar de madrugada, comecei a orar, falei: mas o que está acontecendo? Não pode, pai, não pode isso acontecer, eu acabei de, né? E o Espírito Santo me disse assim: tem algo nessa cama, tem algo nessa cama, tem algo que você comprou que está amaldiçoado, que tem feito o trabalho aí. Ali naquele momento meu mundo desabou, porque quando eu fui ver, já era um pouco tarde. Meu esposo e eu, nós já estávamos brigados. Corri na minha pastora e contei para ela a situação. Foi aí então que a minha pastora falou assim: minha filha, o seu pastor já orava muito para aquela mulher e ele já expulsou muitos demônios da vida daquela mulher. E eu falei: meu Deus, o que eu fiz? E ela falou assim que teve uma vez que o pastor virou para ela e falou assim: vai e ora na cabeça daquela mulher, porque tem um demônio que dorme debaixo da cama dela. E eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Foi aí então que ela pegou e falou assim: minha filha, como que você teve coragem de comprar essa cama daquela mulher?
Eu falei, não, eu não tinha medo dos mortos, mas não eram os mortos. Não é o morto que vem te atormentar. Não é o morto, porque na Bíblia diz que temos que ter medo dos vivos, não dos mortos. Então eu tinha isso na minha cabeça. Ela pegou um óleo ungido que ela tinha lá, falou assim, leva esse óleo e unge toda a tua cama, ora, expulsa. Com poder e autoridade que Jesus te deu. E assim eu vi, meus irmãos. Mas antes disso acontecer, eu tenho que contar para vocês o que aconteceu antes de eu ir lá na minha pastora. Quando eu deitava na minha cama, teve uma noite que eu senti que um demônio, algo, então só poderia ser um demônio, né? Que ele veio e é como se a cama começasse a afundar, assim, não tem quando a gente começa a andar assim na cama assim para deitar? Desse jeito. Eu sentia e ele deitou do meu lado. E então isso já era tarde da noite, né? Eu já estava deitada já. Eu já estava quase pegando sono quando eu senti que isso aconteceu. Eu fiquei com o meu corpo mobilizado. Eu não tive reação. Eu fiquei com o meu corpo mobilizado. Eu não consegui. Parece que ele me abraçou e eu fiquei ali com medo, com muito medo. Muito medo. Que eu não conseguia nem dizer nada. E aí eu tava quase pegando no sono. Mas no meu pensamento eu comecei a orar para Deus. No meu espírito eu comecei a orar para Deus. Espírito Santo de Deus. E eu fui falando, eu fui clamando o nome de Jesus ali para expulsar aquele trem de mim. De repente eu senti que aquilo sumiu. Saiu. E quando eu senti que aquilo saiu, aí eu entrei numa oração, numa luta de guerra. Foi aí então que eu fui até a minha pastora, né? E eu contei isso pra ela. E ela ficou apavorada. Eu também fiquei apavorada. Eu peguei o óleo então e eu ungi a minha casa. Eu ungi a minha cama. E eu fui com todo o poder e autoridade, pulsando, entendeu? Todo o demônio, toda aquela ação do inimigo. Mas eu te digo pra você, foi uma experiência que eu não desejo pra ninguém. O que eu vivi ali foi algo sobrenatural. Então, por que devemos que passar por isso? Quando você tem discernimento, quando você pede primeiro direcionamento para o Pai, pelo Espírito Santo de Deus, você não precisa passar por isso. Consagre tudo que entra dentro da tua casa. E pede direcionamento de Deus. Se é para você comprar tal coisa ou não. Então é isso, gente. E aí depois que eu orei, que eu consagrei, daí o meu esposo, a gente voltou às boas, né? E foi uma bênção. Mas eu não precisava ter passado por isso, né? Se eu tivesse tido o discernimento de Deus, de ter perguntado para Deus se era para mim ter comprado aquela cama. Amém? Então, gente, se você não se inscreveu, curte aí, se inscreve no meu canal, tá? Que eu sempre venho tá trazendo para vocês aqui um pouquinho sobre o mundo espiritual. De que muita pessoa ignora. E muita da gente ainda, o inimigo ainda tem os seus olhos aí vendados, né? Mas o mundo espiritual, os demônios andam no meio de nós, sim. Então abre teus olhos. Eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando por você e pela tua casa. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu apresento, Pai. Eu apresento, Senhor, a casa desses teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, com poder e autoridade que o Senhor nos dá.
Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito imundo que se encontra dentro dessa casa, Senhor. Todo espírito de ansiedade, todo espírito de medo, todo espírito que está travando, Senhor, os teus filhos, papai. Em nome de Jesus, eu invoco o teu nome, Jesus Cristo, dentro desse lar, Senhor. Em nome do teu filho Jesus Cristo, aonde estiver uma obra maligna, Senhor, dentro dessa casa, Senhor, mostra aos teus filhos, papai. Aonde estiver, Senhor, algo que eles têm que tirar de dentro dos seus lares, papai. Mostra para os teus filhos, Senhor. Não deixe mais eles ser cegados, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, que eles venham abrir os teus olhos, papai, pois eu entro com poder e autoridade, Senhor, repreendendo todo o mal, Senhor, de dentro dessa casa, Senhor, no meio dessa família, Senhor, que haja paz. Que haja paz, que haja união, Senhor. Em nome de Jesus, que a paz, que o teu amor, Senhor, reine dentro desse lar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha acampar os teus anjos em redor da casa dos teus filhos, papai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Senhor, e eu te entrego, papai, os teus filhos em tuas mãos. Nos guarda, Senhor, nos protege, papai, e nos livra de todo mal, Senhor. Repreendemos todo mal, papai. Que os teus filhos venham a ter discernimento e sabedoria, papai, para discernir o que é de Deus e o que não é, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Gente, fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá?